Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Olha, hoje temos um conjunto de fontes verdadeiramente fascinante. Sim, uma mistura interessante. Temos clássicos sobre riqueza e mentalidade, como Napoleon Hill e W. Clement Stone, a estratégia milenar de Sun Tzu e a psicologia da persuasão de Cialdini, que é sempre atual, e ainda Simon Sinek sobre liderança, Dale Carnegie sobre relações humanas e o empreendedorismo na prática com Rick Chester. É muita coisa boa junta. Uma combinação potente, sem dúvida. A nossa missão aqui é tentar destilar o sumo disto tudo, sabe? Encontrar as conexões entre eles e, bom, oferecer algo concentrado e prático, para quem busca acelerar o conhecimento, né? Ok, então vamos lá desembrulhar isto. E o interessante é que, mesmo com fontes tão diversas, alguns temas centrais emergem com força. Como, por exemplo, a força do propósito da atitude mental. Isso é claro, a base de tudo. E depois, a importância da estratégia, do conhecimento, inclusive de como as pessoas funcionam, né? A psicologia por trás da influência. Relacionamentos também. Sim, e a resiliência, aquela capacidade de levar as pancadas e continuar no rumo. Perfeito. Vamos começar então pela base, pela fundação que mencionaste, a atitude mental positiva, AMP. Hill e Stone falam muito disso. Aquela metáfora do talismã invisível é ótima. É verdade. De um lado, a AMP, que atrai coisas boas, oportunidades, pessoas, e do outro, a AMN, a atitude mental negativa, que repele tudo isso. É como se a gente escolhesse a frequência em que vai vibrar, né? E como isso se conecta com o Simon Sinek? Porque ele também fala de algo interno, o porquê. Pois é, a ligação é direta. Sinek argumenta que ter um porquê, um propósito, uma causa em que se acredita é o que realmente inspira a ação. A ação genuína, sabe? Diferente de só, tipo, oferecer um desconto ou criar uma pressão. Essas são manipulações. Funcionam a curto prazo, mas o porquê cria lealdade. Pensa na Apple. Eles não falam só do computador, falam de desafiar o status quo, de pensar diferente. O porquê vem primeiro. E ter uma AMP fica muito mais fácil e poderoso quando está alinhada a esse porquê forte. Faz todo sentido. E voltando a Napoleon Hill em Pense e Enriqueça, ele martela muito na tecla do desejo ardente. Tem que querer muito, e aliado a um propósito definido. Não basta querer, tem que saber o quê. O exemplo do Edwin C. Barnes é incrível. O sujeito queria trabalhar com o Thomas Edison a todo custo. Uma obsessão. Sim, não tinha dinheiro, não conhecia ninguém, mas ele foi lá, apareceu. Começou por baixo, varrendo o chão, mas com o objetivo firme na cabeça. E ficou atento, né? Esperando a oportunidade. E quando surgiu a chance de vender uma invenção que ninguém queria, o dictafone, ele agarrou e ficou rico. O pensamento focado no propósito levou à ação e ao resultado. E essa mentalidade de ação, de fazer acontecer, é pura Rick Chester, né? Pega a visão. É um chamado à responsabilidade. Chega de culpar os outros. A crise está dentro de você, ele diz. É forte isso. Ele critica muito essa postura de vítima. E o percurso dele mostra isso na prática. Aquele vídeo da água na praia viralizou. E abriu portas gigantes. Começou com o que tinha, com atitude e um objetivo. Dale Carnegie também toca na motivação, mas por um ângulo um pouco diferente. Como assim? Ele sugere que, às vezes, apelar a um desafio ou a um motivo mais nobre funciona melhor do que só listar benefícios. Ele conta as histórias do Al Smith convencendo o Lovis a dirigir a prisão de Sing Sing. Não foi pelo dinheiro, que devia ser perigosíssimo na época. Foi apelando ao desafio, à coragem de pegar um trabalho que ninguém queria. É encontrar o gatilho certo, o porquê daquela pessoa específica. Então essa base mental, essa atitude, esse propósito são o ponto de partida. Mas não basta, né? Não basta. E aí entra a estratégia. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Um clássico absoluto. E a mensagem central é: prepare-se. Cálculos precisos levam à vitória. A vitória começa muito antes da batalha. Tem que avaliar tudo. Conhecer o terreno, o inimigo e a si mesmo. Isso é crucial. E a estratégia mais elegante para Sun Tzu, qual é? Vencer sem lutar, desarticular os planos do inimigo, cortar as alianças dele, os suprimentos
Evitar o confronto direto, se possível. É pura inteligência. E como Napoleon Hill complementa isso? Com a necessidade de planos definidos. Ideias são ótimas, mas sem um plano concreto. Ficam só no ar. Ele dá exemplos como Asa Candler com a Coca-Cola ou o Dr. Gen Saulos, que o conseguiu dinheiro para a universidade porque tinham um plano detalhado, não só um sonho. E o conhecimento? Hill também fala disso. Sim, o conhecimento especializado, mas não é só saber muito, é saber aplicar ou onde encontrar quem sabe, como o sujeito que mudou de carreira, o Stuart Austin Weir, ou o contabilista com o escritório móvel, a adaptabilidade. E aqui entra um conceito-chave de Hill: a mente superior, o mastermind. Ah, sim! Fundamental, juntar forças. Criar um grupo pequeno, de confiança, para trocar ideias, validar planos, dar apoio mútuo. Multiplique a capacidade de todos. Olha, e aqui a coisa fica realmente interessante, porque o conhecimento da psicologia humana que o Cialdini estuda vira uma ferramenta estratégica poderosa. Entender como as pessoas tomam decisões, pensa no princípio do contraste, porque o vendedor mostra primeiro o fato mais caro antes da camisola. Para fazer a camisola parecer mais barata em comparação, não é necessariamente manipular no mau sentido, mas é entender a percepção. Faz parte de conhecer o terreno humano, como diria Sun Tzu, e o Rick Chester traz essa estratégia para o dia a dia, para o chão da fábrica, ou melhor, da praia. Aprender com os erros. Onde eu errei? Isso é estratégia pura de melhoria contínua. Aquela regra dele, 80-20 nos negócios, 80% relacionamento, 20% talento. É um direcionamento estratégico, claro, de onde focar a energia, e a importância que ele dá a conhecer todo o ecossistema. Clientes, fornecedores e até os facilitadores, como os motoristas de autocarro que o ajudavam. Isso é visão estratégica na prática. Conhecer todas as peças do jogo. Falando em conhecer as peças, vamos mergulhar mais fundo na psicologia da influência com Cialdini, as armas da persuasão. Vamos lá. A primeira é clássica, reciprocidade. Aquela sensação de que temos que retribuir um favor. É quase um instinto social, né? Difícil resistir. O exemplo dos Hare Krishna dando a flor antes de pedir a doação é perfeito. Cria uma dívida psicológica e tem a tática da rejeição seguida de recuo. Já ouviste falar? Pede-se algo grande primeiro, sabendo que vai ser recusado, e depois apresenta-se o pedido menor, que era o real objetivo. A pessoa sente que cedemos, então ela tende a ceder também. É inteligente. Outro gatilho: compromisso e coerência. Queremos parecer consistentes com o que já fizemos ou dissemos. Ah, essa é forte! Pequenos compromissos abrem a porta para maiores. Cialdini cita o exemplo dos prisioneiros de guerra, que começavam fazendo declarações triviais contra o próprio país e, aos poucos, iam mais longe. Sim, e o ato de escrever o compromisso ou declará-lo publicamente torna tudo ainda mais vinculativo. Contratos, metas escritas, faz sentido. E o esforço investido. Se algo deu trabalho para conseguir, o valorizamos mais. Pensa nos rituais de iniciação, nas praxes universitárias. Quanto mais difícil, maior o sentimento de pertença e o valor do grupo. A nossa mente justifica o esforço. Se eu passei por isso, é porque vale a pena. E as empresas exploram isso, né? Aquela tática das empresas de brinquedos de anunciar um produto, não ter estoque suficiente antes do Natal. É para os pais prometerem e depois terem que comprar outros presentes e o brinquedo desejado quando ele finalmente chega. Dupla venda, explorando a coerência do pai com a promessa feita ao filho. Astuto. Depois vem a aprovação social, o famoso Maria vai com as outras. Quando não temos certeza do que fazer, olhamos para o lado, o que os outros estão fazendo, especialmente se esses outros parecem conosco. Por isso é que testemunhos de pessoas comuns funcionam tão bem na publicidade. Se funcionou para ela, que é como eu, talvez funcione para mim, mas tem um lado sombrio também, né? O efeito espectador, sim, muito perigoso. Em emergências, se ninguém age, todos podem pensar que não é grave. A inação de um leva à inação de todos. Ignorância pluralista, ele chama. E o conformismo extremo, como em seitas. Jonestown é um exemplo trágico disso. Sem dúvida, a semelhança é chave. Tendemos a imitar quem percebemos como igual. Falemos da afeição.
Essa parece mais simples. Gostamos mais de quem gostamos e dizemos sim mais facilmente a essas pessoas. Mas o que gera a afeição? Cialdini aponta semelhança, elogios, mesmo que a gente saiba que é só para agradar, cooperação. E aqui a ponte com Dale Carnegie é óbvia e muito rica. Os conselhos de Carnegie são, na verdade, formas de construir essa afeição de maneira genuína. Mostrar interesse real nos outros, lembrar nomes, tentar ver o ponto de vista da outra pessoa. O vendedor de lã que reconquistou o cliente simplesmente ouvindo e compreendendo a frustração dele. Carnegie que ensina a construir relações de verdade, não só a usar uma tática para uma venda. Cialdini descreve o como psicológico, Carnegie ensina o como ético e relacional. E como diria Sinek, a confiança profunda, a lealdade, vem mesmo dos valores partilhados, do porquê em comum, mais do que só da tática. Uma cultura de confiança, como ele descreve na Southwest Airlines, que colocava os funcionários em primeiro lugar, gera essa afeição de forma natural e sustentável. Ainda faltam 2 gatilhos de Cialdini. A autoridade, o respeito, às vezes cego pela autoridade. Somos treinados desde cedo para obedecer a figuras de autoridade. O experimento de Milgram é chocante nesse sentido. Ver até onde as pessoas vão quando alguém de bata branca manda. Assustador, mas real. Uniformes, títulos, até carros caros podem evocar essa resposta automática de deferência. E por último, a escassez. O que é raro ou limitado parece mais valioso. Clássico do marketing. Últimas unidades. Tempo limitado. Funciona sempre. E não é só pelo valor percebido, tem a tal reatância psicológica. Odiamos sentir que a nossa liberdade de escolha está a ser limitada. Se algo está a ficar indisponível ou é proibido. Aí é que queremos mesmo. Informação censurada ou fruto proibido. É importante conhecer estes gatilhos, não para manipular, mas para nos entendermos e nos protegermos. E para usá-los de forma ética, talvez. E a história do Rick Chester na praia, construindo a rede dele, ele usava isso tudo intuitivamente, né? Reciprocidade com os motoristas, afeição com os clientes, talvez até uma certa autoridade como o cara da água, tudo de forma orgânica. Mas este caminho, seja nos negócios ou na vida, nunca é linear, tem obstáculos, e o medo é gigante. Napoleon Hill mapeou isso bem, os 6 medos básicos: pobreza, crítica, doença, perda de amor, velhice e morte. Ele considerava o medo da pobreza o pior, o mais destrutivo, e o medo da crítica. Nossa, como isso paralisa! Quantas ideias morrem na praia por medo do que os outros vão pensar ou dizer? Milhares, provavelmente. E esse medo pode ser contagiante, né? Voltando a Cialdini. Sim, a aprovação social, ao contrário. Se vemos os outros hesitantes, com medo, isso reforça o nosso próprio medo. A tal ignorância pluralista de novo. Acabamos todos paralisados. Sun Tzu também alertaria para o efeito do medo na moral das tropas. Por isso, agir apesar do medo é tão crucial. É uma decisão. E qual o antídoto principal para o medo e para os obstáculos? A persistência? Hill não se cansa de repetir isso. O Edwin Barnes, de novo, que não desistiu. E a história contrária, do tio do Harvey Derby, que parou de cavar a centímetros do ouro. Que dor! Dá para imaginar. Embora Sun Tzu diga para não prolongar demais as campanhas, a execução da estratégia exige firmeza. Não dá para desistir ao primeiro problema. E Hill e Stone têm uma visão interessante sobre os problemas. Aquela frase, se você tem um problema, isso é bom, é uma virada de chave mental. Ver o problema não como um muro, mas como uma oportunidade de aprender, de crescer, de encontrar uma solução criativa. Os exemplos que eles dão são inspiradores. O Ben Cooper, que enfrentou os valentões e mudou a vida, o Charlie Ward, que usou o tempo na prisão para ler e se transformar, e a resiliência do Rick Chester hoje em dia. A derrota na política foi dura, ele conta, mas foi um ponto de viragem, forçou-o a focar noutra coisa. E aquela ideia da caixa de isopor? Ter uma base, um plano B, saber que pode recomeçar do zero se tudo der errado. É muito prático. E tira um peso, não é? A família, as origens, o suporte emocional, fundamental. Existem ferramentas para treinar essa resiliência, essa força.
Sim, Hill fala da força cósmica do hábito, usar a própria natureza do hábito a nosso favor para criar rotinas positivas. E o método do Benjamin Franklin para cultivar virtudes, uma por semana, que o Frank Bettger usou para sair do fracasso, focando no entusiasmo através da ação, mesmo sem sentir, agir com entusiasmo até ele vir. É treino. Então, juntando tudo, o que é que isto significa? Parece que o sucesso, seja lá o que for para cada um, é uma receita complexa. Uma alquimia mesmo. Precisa da mentalidade certa? Do propósito claro em porquê. Precisa de estratégia, de planos, de conhecimento, Sun Tzu, Hill, e entender as pessoas, Cialdini. Precisa construir relações fortes e genuínas. Carnegie, Sinek, Chester na prática. E acima de tudo, talvez, precisa de ação, persistência e resiliência para não desistir no caminho. Hill, Chester de novo. E o desafio não acaba quando se chega lá. Manter o rumo é difícil. O Sinek fala disso, né? Organizações que perdem o porquê quando crescem. O exemplo do Walmart depois do Sam Walton versus a Costco, que conseguiu manter a cultura focada nos valores. Manter a clareza é um trabalho constante. Então, resumindo os pontos-chave que se conectam: mentalidade positiva e propósito, estratégia e conhecimento, incluindo o humano, relações autênticas, ação persistente e resiliência. É isso. E para quem nos ouve, o grande valor é ver que essas ideias não são caixinhas separadas. Elas conversam entre si. Filosofia, estratégia antiga, psicologia moderna, conselhos práticos, histórias reais. Tudo junto oferece um mapa mais completo para navegar os nossos próprios desafios e objetivos, seja na carreira, nos negócios, na vida pessoal. E para terminar, fica uma reflexão. Se, como muitas dessas fontes sugerem, especialmente o Hill, muitas das nossas limitações somos nós que criamos os medos, a atitude, a falta de clareza. E se a única coisa que realmente controlamos é o nosso pensamento, então, lembrando aquela história do menino que consertou o mapa do mundo, consertando primeiro a figura do homem, qual seria o primeiro pensamento que escolheríamos conscientemente hoje para começar a redesenhar o nosso próprio mapa? Uma boa pergunta para levar conosco. Fica a reflexão. Obrigado pela conversa e até a próxima.